edição na Megawatt. É a quarta edição dessa parceria que a gente estabeleceu há um mês da pandemia para a utopia. Hoje eu vou passar a palavra para o Alqueres, apresentar os nossos convidados de hoje, José Luiz Alqueres. E lembrando que é uma parceria da Megawatt com o SEBRE e a Casa Firjan. Obrigada, Alqueres, por colocar todo mundo aí para trabalhar e falar de coisas tão relevantes, importantes e um pouco utópicas, pertinentes para o momento. Boa noite. Bem, obrigado, Larissa. Eu quero dizer, esse é o quarto, vamos chamar, episódio da série e o último. E por isso nós temos aqui a presença da Isabela Teixeira, que abriu o primeiro de uma maneira tão forte, tão comunicativa, que aquilo acabou definindo a filosofia desses encontros. Eu creio que nós todos estamos participando de vários e sabemos o quão importante é a troca de ideias nesse período. E aqui é um fórum de ideias. Quanto menos diagnóstico, quanto menos história, melhor. Vamos falar das proposições, das ações, enfim, do futuro que a gente quer. Por isso que se chamou da pandemia para a utopia. Da pandemia, a gente guarda o seguinte: a gente precisa enfrentá-la com a ciência, com rapidez e com compaixão. E não nos iludamos. Assim como o desastre das Torres Gêmeas mudou, aquilo foi em 2001, mudou até hoje toda a rotina de você viajar de avião, essa pandemia vai mudar com muito mais profundidade rotinas de trabalho, rotinas de interação humana e a própria necessidade das pessoas se sentirem à vontade através do meio virtual. Hoje, nós vamos falar das empresas. E isso é muito importante, porque na primeira a gente falou da filosofia que nos conduziria, que a Isabela vai retomar. É a filosofia da sustentabilidade, é o grande humanismo do século XXI. Depois, dentro do espírito de compaixão, quando se definiu que teríamos que fazer isolamento e a gente cai em si, que metade da população dessa cidade, segunda grande cidade do país, segunda também em riqueza per capita, não pode praticar o isolamento porque não tem uma casa decente para se isolar. Então, essa é a maior prioridade. Nós não podemos nos enganar mais. Nós temos que sair daqui construindo, se não a cidade utópica, a cidade digna para os nossos semelhantes. E os dois webinários, o número 2 e o número 3, se fixaram nisso. Um com foco na habitação, no custo, nos métodos construtivos, na inserção na cidade. E o outro com foco na cidade, na relação entre os bairros, na participação política, porque a cidade não é só um lugar de se dormir, é um lugar de se interagir em torno da cidadania. Daí o nome. E a cidadania é a grande conquista da humanidade. Agora, para isso tudo funcionar, e aí eu me reporto a uma frase do Neil Ferguson, que é o catedrático de História da Universidade de Harvard, que diz que realmente a China liderou o mundo durante dos últimos 20 séculos, durante 18 deles. Mas, no penúltimo e no último, essa liderança passou para o Ocidente graças a uma coisa:
a invenção da sociedade moderna, da sociedade por ações, da sociedade onde você investe um dinheiro que você, enfim, tem ou pode levantar e pode fazê-lo multiplicar. Então, é um agrupamento de homens em função de um objetivo muito claro e respeitando a diversidade. As pessoas numa empresa não precisam ter a mesma religião, nem o mesmo credo político, nem nada. O que elas precisam é se focar nos objetivos empresariais. Então, a marcha para a utopia significa a marcha para a empresa do século XXI. E eu tenho certeza que as pessoas aqui têm uma enorme capacidade de falar isso. Primeiramente, depois da Isabela, quem falará é o nosso querido Ayub, advogado, professor, ex-juiz, e que teve, como juiz, uma atitude assim muito inovadora naquela época, que era amarrados muito rigidamente às leis de falência, leis que também de concordata, que quase que estigmatizavam cada empresário que não tivesse sucesso como uma espécie de um ladrão, um ser abjeto. E não é nada disso. As pessoas tentam, às vezes não conseguem, mas o que eles aprenderam vai ser muito bom para o futuro. E nós estamos numa situação que vamos sair dessa crise num panorama de terra devastada, não apenas as empresas, mas as sociedades civis, as faculdades, as academias de ginástica, enfim. Nós vamos ter que redesenhar o mapa empresarial. Então, o Ayub vai fazer as suas reflexões sobre isso. O Márcio vai seguir apontando, Márcio Fortes, um pouco a própria história do Márcio, que eu conheço bem, e do pai, é uma história de sucesso e é uma história cristã no que diz respeito ao dom de si próprio às causas que abraçam, causas com generosidade. Eles presidiram a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, que teve um impacto muito grande na década de 70, abriram o capital da João Forte, adotaram métodos produtivos, tiveram um comportamento sempre impecavelmente ético e criaram realmente um conceito que, no início da minha vida profissional, foi uma revolução. Eu trabalhava, talvez, na mais velha das empresas construtoras do Brasil, uma que chamava Escritório Técnico Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo é o grande construtor do Viaduto do Chá, em São Paulo, e da Light de São Paulo. E o Márcio, na mais moderna. E, por fim, nós temos aqui o privilégio também de ter o Márcio Fernandes. Eu trabalhei muitos anos no setor elétrico, mas eu nunca vi alguém combinar uma visão tão objetiva de produtividade com uma visão de respeito ao ser humano, de envolvimento dos empregados no trabalho comum. E ele, quando saiu da bem-sucedida em presidência de 2 empresas, então criou uma consultoria e está levando essa mensagem para vários campos. O SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Faz parte das relações internacionais uma nova visão de um país menos desigual. E, para isso, a infraestrutura utópica que a gente está querendo faz parte. A Megawatt e a Comerc, elas comercializam cerca de 5% do total da energia comercializada no Brasil. É um número enorme, do tamanho da Light do Rio. E fazem isso estudando
cada consumidor nas suas necessidades para levar a energia certa, que pode ser elétrica, a gás, a bateria, a solar, a eólica, da maneira mais econômica. E eu queria também, por fim, dar uma palavra sobre a Casa Firjan, que é o think tank da Firjan. A Firjan é uma herança do sindicalismo empresarial da década de 30, mas a Casa Firjan é o seu braço de modernidade. É o braço que quer fazer do Rio a sede da indústria moderna no Brasil. E eu agradeço muito esse triplo patrocínio e passo a palavra para a Isabela. Por favor, Isabela. Bom, obrigada, Alquéris. Boa noite a todos. Eu vou, na realidade, mexer um pouco com o que você falou, Alquéris, que retrata bem o que nós discutimos na primeira sessão desse diálogo, lembrando que nós estamos num momento, muito, não só pela pandemia, mas é um momento de transição no mundo, onde o tema da sustentabilidade, o guarda-chuva da sustentabilidade, está ganhando expressões muito mais ambiciosas do que somente a discussão ligada à chamada Constituição do Meio Ambiente. Hoje, nós estamos vivendo um momento no mundo que lembra muito o que a minha geração acabou recepcionando, vindo da geração 68, que não bastava mudar de vida, era preciso mudar a vida. Isso era um lema de Paris, das ruas de Paris. E é fascinante como esses lemas estão sendo reinventados, recolocados na emergência desse século XXI, da segunda década, dos próximos 20 anos, próximos 30 anos, até a metade do século XXI, e onde a questão ambiental, a questão da sustentabilidade e a questão ambiental ganham contornos em várias dimensões. Hoje, um país, internacionalmente, uma sociedade, não é só o governo, o Estado, a sociedade é percebida internacionalmente basicamente por 4 grandes critérios. A primeira, obviamente, tem a ver com solidez econômica, a questão da estabilidade política, particularmente a democracia. A sustentabilidade não acontece, os seus fundamentos, a sua visão, sem democracia, sem inclusão política, sem cidadania, um conceito que você acabou de fazer referência. Um terceiro aspecto dessa dimensão é a chamada segurança jurídica e os outros arcabouços de garantias, de direitos, até a questão da desigualdade, do desenvolvimento humano. Você vai além, você está hoje trabalhando, o relatório de desenvolvimento humano da ONU agora virá com a dimensão ambiental, nós estamos discutindo isso lá. E a quarta dimensão é o compromisso ambiental, chamado compromisso verde dessas sociedades. Mas não é no formato que só dos relatórios de responsabilidade social corporativa e ambiental das empresas, etc. Isso é algo que nasceu em 92, foi evoluindo. Nós estamos hoje num contexto de uma Agenda 2030, nós estamos hoje num contexto de olhar o futuro com o chapéu de mudança do clima, com a questão de perda de biodiversidade e com a questão do uso eficiente de recursos naturais, a expressão das novas economias. Isso significa dizer que a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, melhor dizendo, eu vou fazer sempre enfatizar isso, influencia diferentes dimensões. A dimensão geopolítica, por exemplo, expressa nos Green Deals que estão surgindo aí, o próprio papel da Europa, o papel dos Estados Unidos, ou mesmo o papel, esses Green Deals na China é chamado de civilização ecológica, está nas prioridades do governo do presidente Xi Jinping. E isso tem todo um processo sendo estruturado, não só para bem-estar nacional, mas de competitividade, imagem, inserção internacional, arranjos, interesses comerciais, ou seja, vai para uma dimensão geopolítica, vai para uma dimensão geoeconômica, vai para a questão de comércio, particularmente influenciado pelo segmento de demanda e de novos consumidores, vai pela questão de novos modelos de negócios, de green finance, os novos financiamentos, os novos requisitos, vai pelas novas economias, a transição da velha economia, mas as novas economias, a questão do desenvolvimento global, soluções que você precisa só acontecem de ameaça à nossa vida no planeta se você tiver solução global, ou seja, as sociedades devem se juntar e, portanto, como é a questão de mudança do clima, afeta a pauta de migrações. A pauta de migrações, que é um dos hot issues globais hoje, tem a questão ambiental e a questão de sustentabilidade na sua base, tá? A qualidade de vida, novos estilos de vida,
o que vem com a economia de inovação, esse mundo virtual, a inteligência artificial, a questão da segurança individual e coletiva, que esse mundo vai determinar para a gente, tá? Enfim, e traz a questão também da cultura. Então, isso tudo está no chamado arcabouço de como se percebe hoje, como é que se trabalha politicamente os temas da sustentabilidade. Significa dizer, portanto, que você vai operar com base em novos valores. E você tem tensões colocadas entre esses novos valores e interesses. Não só os velhos interesses, mas a emergência de novos interesses. Isso é extremamente importante de ser colocado, porque ela vem, como o Alqueris mencionou, isso é uma visão que eu também corroboro, que eu tenho, com uma nova expressão de humanismo. Você vai se relacionar de maneira diferente, não quer dizer que vai ser disruptivo por causa da pandemia, mas você está começando a entender realmente que não dá para viver como se vivia antes e que, portanto, o futuro não é uma projeção linear do passado. Tá? Pelo contrário. Mas, tampouco, o futuro é uma ficção. A gente, na realidade, está vivendo o futuro a partir de hoje. Então, as decisões que estão sendo tomadas hoje vão pautar o que, na realidade, nós vamos estar mais integrados ao que vem de mudança no mundo, ou se nós vamos estar mais reativos, ou até mesmo, como eu coloco em algumas situações, voltando com muita avidez ao século XVI. Tá? Em algumas circunstâncias que o Brasil vive hoje, lamentavelmente. O Brasil era o dono dessa agenda globalmente e perdeu, sim, a credibilidade, os espaços em torno de que nós tínhamos sido construídos nos últimos 35, 37 anos. Além disso, a gente não pode deixar de perder de vista que esses temas determinam um outro padrão importante para o empresariado, para o setor empresarial e de business, a conectividade de assuntos e também de riscos. Você não faz mais cuidar só da agricultura, você não vai falar só do desmatamento. As implicações de um desmatamento no regime hídrico, no impacto na agricultura, a quebra da fome na China, a quebra da cadeia de comércios, portanto, a conectividade de riscos está vindo cada vez mais, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista político. Tá? E como é que você vai determinar coalizões, alianças, interesses e a chamada resiliência das empresas. Vai sobreviver ou vai estar no futuro quem for resiliente, quem souber fazer esse jogo. E também identificar quem são os perdedores, quem vai ficar para trás. Se a gente vai cuidar disso, e é uma função importante no Brasil, principalmente um país que tem uma economia com um padrão de informalidade muito alto, então nós temos aí oportunidade de lidar com esses gaps sociais, de desigualdade, de informalidade, e como é que a gente pode adotar com a questão ambiental, elas não sendo só parte do problema e da sustentabilidade, a sustentabilidade sendo parte da solução. Há uma outra mudança no mundo. Nós estamos saindo do conjunto dos problemas e todo mundo vai cair agora direto na como é que a gente soluciona. São soluções de curto prazo, tem uma perspectiva de curto prazo, que você vai ter uma pressão do business as usual, mas você tem tendência, isso significa tendências sendo aceleradas para o bem ou para o mal, mas você começa a entender como é que eu posso equacionar problemas estruturantes de qualidade de vida, de bem-estar, de desenvolvimento, por exemplo, a questão do saneamento no país feito o Brasil, e como é que você vai pactuar isso dentro de uma nova realidade política, ou seja, governador eleito terá que cumprir metas, e não ficar reinventando projetos, porque não é assim que você vai conseguir resultados de bem-estar e não vai resolver o gap de saneamento no Brasil a partir de 10 anos ou 20 anos. Você tem que ter uma visão e estratégia pactuada com todos, entendendo como é que as regulações vão ser implementadas e como é que os investimentos vão acontecer também com os interesses nacionais traduzidos com a sociedade, com o empresariado. Ou seja, não é mais uma agenda conectada, senão você não consegue juntar resultados robustos de qualidade ambiental e de qualidade de vida, que é o que começa cada vez mais ficar emergente, particularmente no que a gente traz com a questão, por exemplo, do Covid e o papel do SUS. Que bom que o SUS existe, mas nos deparamos com uma desigualdade enorme dentro do SUS. E isso é absolutamente importante de ser entendido no Brasil, e saúde está ligada à qualidade do meio ambiente e à qualidade de vida. Tá? Então, são essas conexões que você precisa trabalhar e que tem oportunidade de novos modelos de negócios, de investimentos, de educação, de informação, de tecnologia, mas de gestão e de governança. E a governança privada terá um papel importante, precisa se renovar para ter um papel importante, não mais de passivo, mas um papel de renovação, de produtividade, de competitividade, de criatividade, de fazer uma construção de um país de um novo jeito.
Tá? Independentemente das circunstâncias que estão colocadas aí, não dá para a gente ficar apostando que a maneira como nós estamos hoje é boa. Não é boa. Conseguimos coisas, mas não é suficiente por desafios que o futuro está nos determinando, e a questão ambiental passa a ser uma questão absolutamente regulatória, se eu posso usar essa expressão entre aspas. Então, nós precisamos de um otimismo pragmático. Eu gosto de falar isso. Nós temos que ser otimistas, mas nós temos que ter um pragmatismo num país um país continental e um país que requer soluções, criatividade das mais diversas ordens, e que significa dizer menos Brasília por um lado, mas pela questão global de sustentabilidade, essa importância, sendo o Brasil o país que é, mais Brasília do ponto de vista de inserção internacional, de papel de país e de representação de sociedade. Ou seja, o que está colocado hoje é de completo equívoco, é de uma política, desculpe, absolutamente pequena, uma visão política de mundo estreita, uma visão política que não existe mais do ponto de vista dos interesses estratégicos que nós estamos discutindo nas novas economias. Por fim, eu gostaria aqui de lembrar que Davos mostrou hoje um novo capitalismo, ou uma tendência de um capitalismo voltado, um capitalismo de vigilância, onde você rastreabilidade, todo mundo quer saber onde é que nós estamos, como é que vai. Por quê? Porque as informações vão estar disponíveis e as escolhas serão feitas pela demanda. O outro lado é que será um capitalismo não mais de acionistas, possivelmente, será pelos stakeholders, por onde você está modelando isso. E, portanto, inovar na governança empresarial no país feito Brasil, inovar na capacidade de acessar recursos, de alocar o que você tem de energia, de ter eficiência em energia e resolver com isso, por exemplo, desigualdade e conexão de agenda, passa a ser essencial para uma nova governança privada, passa a ser essencial para uma coisa que eu chamo a formação de coalizões reais, não coalizões fictícias ou pequenas ou estreitas, são coalizões estruturantes do setor privado para a transformação de uma sociedade, não só pelos pecados do seu passado, mas pelas suas possibilidades de viver uma utopia verde no seu futuro. Então, esse é o desenho que está colocado, é uma provocação que eu acho que o Brasil, nesse momento de crise, que não é só a crise pandêmica, mas a crise política do Brasil, nós possamos ter no empresariado brasileiro um ator de transformação. Não, e mais isso, um ator de transformação orientando-se por soluções e com a capacidade de ser original como nós somos, mas mais do que isso, uma capacidade de pertencer ao mundo e ao século XXI, e esquecer essas memórias, essas soluções que, na realidade, dialogam com o passado que não se mostra tão exitoso assim. Essa é uma visão geral, espero que possa ter trazido politicamente, no pouco tempo que eu tenho, como é que isso está vindo no mundo e como é que nós estamos discutindo isso internacionalmente. Eu quero crer que o Brasil tem toda a chance de ocupar novos espaços, né? Renovar de um lado e agir com o novo do outro. Agora, para isso, nós precisamos de um setor privado, um setor financeiro, uma sociedade civil organizada sob outros eixos e com outros papéis políticos, entre direitos, mas também entre deveres. Conto com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Foi uma alocução primorosa e eu sonho com esse momento, pescando uma coisa que você falou sobre o governo, que a gente tenha o programa que a sociedade queira e eleja quem for o melhor para implantá-lo. E não essa história de eleger um cara que vai tirar do colete lá qualquer porcaria que queira e tal. Essa transição é a transição do nosso tempo. As empresas já fizeram. O Conselho de Administração define, eu quero isso, quero aquilo, política do stakeholder, a empresa sustentável, e o presidente tem que entregar. Se não entregar, tchau. Bem, mas eu agora vou passar, então, para Alqueres, o... só para interromper, eu na abertura esqueci só de comentar aos nossos convidados que estiverem assistindo a gente, as perguntas podem ser enviadas aqui pela caixinha de Q&A e nos últimos 30 minutos a gente vai abrir para responder, ok? Tá, obrigado, Larissa. Ayub. Bom, primeiro é um prazer poder estar aqui. Eu quero parabenizar a Isabela pela sua bela exposição, aos Márcios, especialmente ao Márcio Fortes, um velho amigo, velho conhecido que acompanhou a minha trajetória
dentro da magistratura, tanto no primeiro como no segundo grau, por quase 3 décadas, né? E eu pediria permissão aos 3 colegas para cumprimentar o nosso querido Alqueires, né? Alqueires é uma pessoa que dispensa qualquer tipo de comentário. Basta a sua apresentação, a sua fala, a sua presença, que a todos encanta. E a mim foi dada uma tarefa muito interessante dentro dessa visão, né, de pandemia e utopia, e gostei muito da fala da Isabela quando ela falou de um otimismo pragmático, né? E acho que nesse momento cabe a mim tocar nesse breve espaço de tempo para permitir um ambiente de debates, né? A questão da atuação dos atores do direito e de que forma eles podem ser responsáveis por tentar, dentro dessa visão otimista e pragmática ao mesmo tempo, devem tentar e têm o compromisso, se não a responsabilidade, de ajudar o soerguimento do Brasil. O mundo está derretendo. O Brasil não seria, com o Brasil não seria diferente. E nesse momento nós temos, como diz o ministro Luiz Fux, né, a necessidade de sermos todos responsivos e pensarmos como um consequencialista que ele é, que eu também me enquadro nessa posição, de olhar o impacto das nossas decisões, olhar a lei, pensar na sociedade, pensar na economia, pensar em todos os impactos. Isso nada mais é do que a figura do consequencialismo jurídico. Mas antes eu faria, Alqueires, por favor, dentro desse meu prazo, uma divisão rápida, né? Primeiro, qual a nação que não necessita do empreendedor? No Brasil, nós temos um desafio muito grande, né? Empreender no Brasil, além de ser difícil, parece que é uma pena capital, né? É muito difícil porque não há o estímulo e o empresário, normalmente, ele é visto como uma pessoa não grata, quando, na realidade, o empresário é o responsável pela geração de riquezas, que é tudo que nós todos precisamos. Não há nação sem empresas, e numa cadeia de raciocínio não há emprego sem empresas. Então, ao invés de criticarmos, vamos aplaudi-los, e aquele empresário, eventualmente, e não uma situação incomum, que por um infortúnio e não por deslealdade, que aí o tratamento deve ser diferente, aqui me refiro ao fresh start, esse empreendedor que tantas riquezas gera, por infortúnio, ele teve que ser afastado das suas atividades em razão de uma falência, né? Ele deve retomar a sua atividade o mais breve possível. Ele é responsável por gerar todos os empregos, as riquezas, o recolhimento de tributos, ou seja, toda a sociedade deles depende. Então, há uma corrente muito forte, e isso se desenha cada vez mais nas legislações, que essa figura do Fresh Start ele tem que ser no menor tempo possível. O bom empreendedor que é pego por uma instabilidade, e o Brasil é o país das instabilidades, não me refiro à pandemia, porque isso é um fenômeno mundial, mas esse bom empreendedor que volte logo, será muito bem-vindo. Não à toa, a Lei da Liberdade Econômica criou, isso já é uma questão mais jurídica, mas é de fácil entendimento, criou uma certa dificuldade para acabar, no bom sentido da palavra, com uma certa banalização da figura importantíssima da desconsideração da personalidade jurídica, alcançando o patrimônio do empresário quando, por um infortúnio, quero repetir, a sua atividade empresarial ela não consegue se superar, ela não consegue suportar aquela crise que o abate naquele momento. Isso tudo com o propósito, evidentemente, de criar elementos objetivos para que não se permita mais, através de uma simples canetada, uma desconsideração que, obviamente, afeta a esfera patrimonial do empresário, que certamente terá o impacto de nunca mais querer empreender no nosso país. Isso é importantíssimo, isso é uma questão relevantíssima que, na prática, a gente vê acontecer com muita frequência e hoje se encontra muito em discussão se esse fresh start, se esse novo começo, né, se esse recomeço, ele deve demorar um período tal qual,
a partir de daqui ou a partir dali, para mim é muito simples. Para mim, no momento em que, por um infortúnio, quero repetir mais uma vez o termo, ele teve que encerrar a sua atividade, o quanto antes ele volte, porque ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da nação brasileira. E partindo para um segundo cenário, creio eu que tenha mais 7, 8 minutos para respeitar absolutamente o tema, não só na pandemia, mas em especial na pandemia, nós temos que pensar a lei olhando realmente com olhos de quem quer ver quantos agentes econômicos não são descritos pela lei de recuperação judicial, que já debutou, meu caro Alqueires, e ainda é de pouco conhecimento de muitos. Um amigo nosso em comum, que hoje me dá o prazer de trabalhar ao meu lado, o Dr. Pablo Cerdeira, em determinado momento, ele usou um termo que me pareceu muito interessante. Ele usou um raciocínio que eu uso e repetidamente, até que um dia alguém pense que fui eu que falei. Eu não vou desmentir, mas ele diz o seguinte: talvez o legislador não tenha sido muito feliz ao usar a nomenclatura, né, o nome recuperação judicial, porque a recuperação judicial não tem nenhuma relação com a falência, pelo contrário, ou ao contrário, a recuperação judicial é uma proteção, é uma blindagem que se empresta ao agente econômico para que ele possa, se soerguer, se organizar, tendo uma blindagem judicial. E isso, infelizmente, não é bem conhecido. E aí entra o tema importante, que são agentes econômicos que, se na letra da lei não são considerados empresas, elas são empresas na interpretação da lei, que é o que mais importa aqui. Quando você pensa numa associação, quando você pensa numa instituição de saúde, quando você pensa numa instituição de ensino, você imaginar que aquela atividade que, obviamente, se distancia, por exemplo, de uma associação de condomínio, associação de pais, são associações que praticam atividades empresariais. Elas são, por força do Código Civil, elas se encaixam perfeitamente no conceito de empresas. E a própria lei da recuperação judicial, essa lei de proteção legal, ela não veda as associações civis empresariais que exercem materialmente ou substancialmente essa atividade. Elas se encaixam em todos os sentidos, menos um, que é o menos relevante para esse fim. Ela não pode distribuir o resultado, mas ela reinveste na sua atividade. E, obviamente, como instituições de ensino, tem a sua contrapartida no sentido de destinar bolsas para os seus discentes e tudo mais. Ou seja, nós temos que ter um alargamento dessa visão tanto quanto ou muito restrita e tentar ao máximo o soerguimento dessas atividades empresariais, porque não há, eu quero repetir, emprego sem empresas, não há dignidade sem emprego. Nós temos um potencial muito grande. Eu continuo sendo otimista e eu acho que esse fato que nos acomete hoje, nessa pandemia que a todos aflige, eu acho que pode ser e deve ser um marco divisório para que a gente, dentro desse otimismo pragmático, que a Isabela citou com muita propriedade, possa servir como um marco divisório do antes e do depois. O depois é um incerto, mas o hoje a gente já vê que muita coisa vai mudar. E a tecnologia, aí eu chamo novamente o nosso colega Pablo Cerdeira, o gênio da tecnologia, né? Hoje a coisa está mudando de uma forma tão rápida que, nesse ponto, a gente já consegue visualizar uma mudança de estilos de trabalho, as empresas estão se adaptando e tudo mais. Mas, antes disso, ou de nada adiantaria, se elas, combalidas em razão dessa pandemia, porque, por mais que torcemos e tudo mais, nós não temos, de fato, visto com frequência ou no tempo devido, né, o socorro que essas, especialmente pequenas e médias empresas, precisam para se soerguer, ou para não se soerguer, desculpe, mas para se manter numa situação de equilíbrio, para que logo depois ou elas se reestruturem sozinhas ou que elas se reestruturem dentro de um ambiente de proteção legal, que é a recuperação judicial,
que tive a oportunidade de participar de diversos, fui o primeiro caso no Brasil a atuar, e já com uma visão absolutamente prospectiva, vendo ou examinando uma lei econômica, porque o direito e a economia são áreas do conhecimento indissociáveis. A gente não pode pensar que, a pretexto de estar ajudando uma pessoa, você está quebrando um sistema e, consequentemente, prejudicando essa pessoa. Você não pode pensar que um agente econômico que pratica atividade empresarial não possa ser enquadrado na categoria de empresa, porque ela não está descrita como empresa. Se materialmente é uma empresa, formalmente não é. Como diz o professor e querido amigo Manuel Justino, desembargador também, como eu, aposentado em São Paulo, e hoje também como eu, um parecerista e trabalhando na advocacia com muito afinco, né, essa carreira lindíssima, ele diz, o registro, ele objetiva nada mais, nada menos do que afastar o oportunista que não preenche os requisitos que a lei exige para submeter a uma recuperação judicial. Então, pergunto, eu deixo aqui uma indagação para terminar e esperar que possamos debater. Alguém duvida que vou citar aqui talvez o maior time do Brasil, se me permitir, Alqueires, o Botafogo Futebol e Regatas, será que alguém duvida que ele existe desde 1910? Seria necessário um registro na junta comercial para demonstrar que ele existe? Por isso, diz o Justino, encerrando, com toda a propriedade, né? O objetivo é único, é afastar o oportunista. No mais, os meios legítimos de prova, se não aqueles notórios que, como tais, dispensam a prova, são utilizáveis para demonstrar a existência. Pratica atividade empresarial, gera riqueza, se enquadra dentro do conceito de empresário do Código Civil, é um empresário, a proteção legal está à disposição. E, agora sim, terminando, eu digo o seguinte, ao empresário, todo o apoio, ao empreendedor, todo o apoio. E talvez isso seja um marco divisório, porque hoje nós sentimos na pele o que talvez agravado, não hoje, mas agravado e muito pela pandemia, o que é, o quão sofrido não ter um emprego, não ter uma atividade, ver as dificuldades decorrentes da falta de um emprego. E esse emprego depende, evidentemente, desse empresário, desse empreendedor, que a lei, obviamente, repito, em especial a lei da liberdade econômica, através de alterações pontuais no Código Civil, muda a definição de desconsideração da personalidade jurídica, criando critérios objetivos para evitar que, numa canetada, sem nenhum ato provado de proveito pessoal em decorrência daquilo, seja abalado e, com isso, perca aquela sua característica natural, né, de empreender. Nós temos que apoiar, porque delas é que vêm as riquezas. Muito obrigado. Luiz Roberto Ayub, muitíssimo obrigado, brilhante, como sempre. Muito obrigado. E realmente marcando que, se nós já vivemos num mundo de riscos crescentes, o mundo pós-pandemia, os riscos serão maiores. Conviver com isso, hoje já é um produto, o mapa de risco das auditorias, que mapeia ali a frequência que algumas coisas podem ocorrer e a profundidade do risco, do impacto que pode causar frente às empresas. Ou seja, a empresa do stakeholder, como disse a Isabela, não é uma empresa do lucro, do charuto aceso e cartola e o lucro caricato. É uma empresa de quem quer empreender com risco, quem coloca a sua vida nisso. Eu vou pedir para o Márcio continuar, Márcio Forte, a partir daqui. Fica fácil, Alqueires, justamente continuar. Quer dizer, cumprimentando a todos, agradecendo a você a confiança, que eu espero corresponder, mas, com certeza, depois do que a Isabela falou e do que o Luiz Roberto aditou, está muito difícil eu fazer alguma inovação. O que eu posso contribuir é da minha própria experiência, da vivência que eu tive e de toda a visão que eu consegui construindo em relação a isso. O que é isso?
a empresa, seu papel, sua liderança, como ela pode exercer liderança no seu tempo e nos negócios do país e como é necessário que ela exista fortalecida, como acabou de falar o Ayoub, com todo o respeito da sociedade como um todo. Não é fácil. E você pediu para não olhar para trás, mas eu tenho que gastar 2 minutos apenas para lembrar a todo mundo que está aqui ouvindo como é que é a gênese empresarial brasileira no momento. Não tem nada a ver com a uruguaia, nem com a Suíça, nem com a norte-americana, nem com a Argentina. O Brasil tem suas características. Quer dizer, você falou do empresário caricato, do charuto e do queimar a nota de $100, né, que é uma caricatura de empresário. Isso pode ter acontecido ou não em algum momento, mas foi lá séculos atrás, e no Brasil, com certeza, há mais de 100 anos atrás. O Brasil sofreu transformações na relação da sociedade com a empresa, um pouco paralelas à que houve em outros lugares do mundo, mas que aqui durou mais. Quer dizer, nós temos o primeiro momento do século XX, depois o movimento de 1930, todo o período Getúlio Vargas, em que se constituiu a legislação trabalhista ainda em vigor, na sua quase totalidade, e depois os momentos que as empresas foram, de uma certa forma, mais estruturadas, de forma competente. A história do Brasil tem a ver com isso, e a história do mundo tem a ver com isso. A industrialização brasileira tem a marca inicial do Roberto Simonsen e da Companhia Siderúrgica Nacional. São marcas paralelas, mas que são muito recentes. Elas vêm da década de 40. Antes, o que se comprava e se consumia no Brasil ou era importado ou era primário. Então, não tem sentido. Nesse momento, havia uma égide, não é? Uma coisa assim. É a luta do capital contra o trabalho. Relação difícil entre patrões, oi, que palavra horrorosa, e empregados. Agora não, agora os empregados são chamados colaboradores, mas ainda existe uma coisa. E aí veio uma questão grave, que a gente não precisa ficar lembrando os detalhes, mas a sociedade brasileira foi muito construída a partir de 1960, 60 e poucos, pela divulgação pela televisão. Aqui se lê muito pouco, aqui se discute pouco, aqui se instrui e se informa por televisão, um pouco de rádio. E na televisão, o ponto máximo são as novelas. E nas novelas, todo personagem empresário, de 1960 e poucos até hoje, é corruptor, sonegador, golpista, mau pai, mau marido, mal educado, enfim, é um sujeito que não presta. O estereótipo do empresário, na visão geral da sociedade, é de um sujeito que não presta. E quando dá certo e tem sucesso, é possivelmente exerceu corrupção, deu um golpe qualquer coisa assim. Isso atrapalha. Atrapalha porque se canaliza, como bem disse o Ayoub, para um arcabouço legislativo de práticas e de jurisprudências que nos atrapalha. Não existe no Brasil, por exemplo, o conceito do project finance, em que um projeto bem estruturado, em si, é a garantia para uma colaboração financeira. Você tem que buscar os bens pessoais do empresário ou do responsável, às vezes até do que não é responsável, mas um mero membro de conselho de administração de uma empresa aberta no Brasil é tão responsável por algum acidente na empresa do que o diretor financeiro. É a mesma coisa. Quer dizer, você coloca a perigo o seu patrimônio pessoal. Não me lembra dessas coisas. Aí você sabe que é assim, é um desestímulo absoluto para a pessoa se transformar num empresário. É um desestímulo total e fatal. Mais ainda, uma empresa que tem, como bem disse o Ayoub, um insucesso por alguma razão não criminosa e tem esse marca para sempre a vida dos seus empreendedores. Ele não pode voltar, Ayoub, porque ele não consegue. Quer dizer, ele jamais conseguirá um cartão de crédito, uma vez que pediu uma recuperação judicial. Não é só a empresa, não. Ele não vai ter crédito de jeito nenhum, nem cartão de crédito. Além disso, no mundo todo, com essa boa inovação da transparência absoluta, passou a existir o tal do PEP, no mundo todo, não é Brasil. O PEP é um horror. Politically Exposed Person. Quer dizer, quem exerceu atividade política é carimbado como não passível do benefício de pertencer à sociedade. Quer dizer, quem é PEP não pode ter cartão de crédito internacional. Fim de papo. Então, por isso, liga uma coisa com a outra, você desestimula os empresários a participarem da atividade política. É uma coisa completamente insana,
porque então você começa a criar um fosso de dois mundos, que é aqueles que exercem atividade política e aqueles que exercem atividade empresarial. Pergunta a algum empresário respeitoso se ele quer se candidatar a vereador ou a deputado, ele diz que não, porque ele não quer virar Pepe. Ele, a mulher dele, os irmãos dele, os filhos dele, o avô dele, o pai dele, todo mundo é Pepe. Uma vez que haja um político na família, ele está carimbado como não passível de trânsito fácil no sistema financeiro internacional. Mas a história estatal, a história brasileira, foi muito marcada também pela subserviência ao Estado. Quer dizer, a história da industrialização brasileira foi muito marcada no nosso tempo pela estatização, pelo acúmulo de capital na mão do Estado, e os empresários privados se acostumaram e gostaram da ideia de prestar serviços ao Estado e, portanto, não só de não disputar tecnologias, não disputar espaços no mercado livre, mas disputar entre si espaços no grande comprador, quase o único comprador de uma série de bens, que é o Estado Nacional. Isso andou e, de uma certa forma, tem períodos assim de 25 e 25 anos que marcam muito essa história, podemos conversar um pouco sobre isso depois. De forma definitiva, nós agora estamos num ponto de absoluta paralisação, quer dizer, um freio de arrumação. A pandemia é um freio definitivo, é aquela última pedalada do motorista do ônibus quando quer que todo mundo chegue para frente. Porque o freio de arrumação mesmo foi dado na campanha eleitoral de 2018, quando essas coisas, ainda que subrepticiamente, foram colocadas à prova. A eleição do presidente Bolsonaro não foi apenas uma eleição contra o PT, foi uma eleição contra 40 anos de desgoverno na questão política. O 40 anos é 40 anos mesmo, porque a extinção do AI-5 foi no primeiro mês do governo do presidente João Figueiredo, em 1979. Fez exatamente 40 anos em 2019. Então, quer dizer, sem personalizar ninguém, quer dizer, foi contra os corruptos, contra o deputado Eduardo Cunha, contra o governador Sérgio Cabral. A demonstração disso é muito fácil. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nunca os adversários do PT tinham tido mais do que 45 votos, 45% dos votos para presidente da República. O Aécio teve 48%, o Serra teve 42% e tal. O Bolsonaro teve 70% dos votos para presidente da República no estado do Rio de Janeiro, o que é uma coisa que ninguém consegue explicar o que aconteceu. Quer dizer, não é porque haja petistas ou não petistas, é porque foi uma reação a toda uma movimentação histórica no sentido político que começou o que nós agora estamos vendo no final do freio da arrumação, que é a pandemia. O freio de arrumação foi bom, ele gerou modificações na legislação trabalhista, ele gerou um pouco mais de compreensão do papel empresarial, quando o desemprego começou a crescer de forma avassaladora, já lá desde 1915, mas, de qualquer forma, se tornou uma coisa mais crônica e mais visível. E a saída para o desemprego brasileiro, é curioso, é um pouco a informalidade, o crescimento da informalidade. Você hoje pode assegurar que, na América Latina como um todo, cerca de metade da força de trabalho é informal. E dessa metade é absolutamente desprezível. Quer dizer, é um informal não formalizado, vamos dizer assim. Começou a ajeitar, porque a medição do trabalho formal é a carteira assinada, é o CAGED. O CAGED é uma coisa completamente desatualizada, como é todo o complexo que envolve essa problemática da legislação trabalhista, das estatísticas em relação ao trabalho. A carteira profissional do Getúlio Vargas é uma marca completamente desatualizada. Como é desatualizada, doutor juiz? A legislação trabalhista, que o Brasil é uma coisa esquisitíssima, a jabuticaba brasileira mais jabuticaba é a legislação trabalhista, que é um juízo federal, tem nada a ver com a justiça estadual, as várias justiças dos estados, mas que emprega a despesa da justiça trabalhista é maior do que a do Ministério da Educação no orçamento público federal. Da justiça trabalhista, não é da justiça, não. Porque a justiça, como um todo, é descentralizada para os estados. O Ministério da Educação tem escolas e tal em vários estados, de responsabilidade dos estados, mas a justiça trabalhista não, ela é totalmente federal, exclusivamente federal e caríssima. Para quê? Para, enfim, apaziguar as tensões entre patrões e empregados, de uma certa forma até criando tensões e definitivamente inibindo a atividade empresarial. O retrato mais cruel disso é como é que é aquele negócio? É penhora online. A penhora online
um empregado reclama com justiça ou sem justiça seu direito à justiça do trabalho, o juiz de primeira instância tem o direito de bloquear todo o dinheiro dos diretores que ele queira da empresa que era a empregadora daquele. E sem explicação, não houve julgamento ainda. A penhora online, penhora, guarda aí, porque pode ser que no dia que for julgado, daqui a 6 meses, a gente precise desse dinheiro. Isso desestimula a atividade empresarial. Mas veio o freio de arrumação de 2018 e veio o freio de arrumação definitivo, que foi a pandemia. E agora não tem mais Estado. O Estado esgarçou, não é capaz de ter recursos para providenciar a recuperação. Faz aqui e ali arrumações que foram muito bem-vindas. Quer dizer, a MP 936, que permite que se reduza a carga de trabalho com redução de salários e que permite até a suspensão de contratos de trabalho sob certo tempo, e a criação de linhas de crédito especial para evitar a dispensa de empregados, tudo isso são pontos muito positivos de que o freio de arrumação é capaz de estar chegando. E vai chegar, sobretudo, quando acabar a burocracia para estimular de vez a criação de empresas. Daqui para frente, vamos olhar para o futuro, o papel das empresas vai ser mais respeitado e mais visível. Por quê? O Estado não estará mais presente. E eu coloco isso, o Alqueires também coloca sempre em termos de 20 a 25 anos para que as coisas aconteçam. A minha visão de futuro é que daqui a 20 anos, 25 anos a partir de 2015, mais 20 anos a partir de hoje, em 2040, nós tenhamos empresas legítimas, empresas que, da porta para dentro, têm tecnologia, empresas que têm participação dos seus colaboradores de forma tranquila, participação no trabalho, nas decisões e nos resultados, que têm a valorização humana, que têm a fidelidade dos seus colaboradores, não é uma fidelidade mercenária, não é uma fidelidade por amor, por adesão à causa, e que tem eficácia em consequência disso tudo. Para fora, é um trato completamente diferente em relação aos fornecedores, em relação aos clientes, em relação a responsabilidades, as mais variadas. A comunitária, a social, a ambiental e a cultural, né, Isabela, que está em falta no momento, mas que é fundamental. Novos conceitos. 2 palavras, Alqueires, ainda falta 2 minutos para cumprir meus 15 minutos. 2 palavrinhas. A primeira é que eu gosto muito de falar, que a Isabela falou aí, menos Brasília. Menos Brasília não é menos a cidade de Brasília, não, que de resto ela mora lá e deve gostar. É menos o conceito. O conceito de Brasília, a palavra mais usada em Brasília é incorporação. Incorporação não é fazer prédio, não. Incorporação é juntar no vencimento permanente a gratificação por exercício de função de confiança, num processo cumulativo. Porque se você foi DAS durante 2 anos, você merece incorporar aquilo que você ganha no seu vencimento. E depois você exerce mais 2 anos no outro DAS, muda de ministério, faz um concurso para outro lugar e tal. Então, a população inteira vive em função disto e não em função do interesse do resto do Brasil, que os habitantes de Brasília pouco conhecem e, quando conhecem, não gostam. Os habitantes de Brasília não sabem dirigir automóvel nas outras cidades, porque não tem tesourinha, não tem aquelas coisas lá de Brasília. E menos Brasília, isso é um pouco de caricatura, não serve para ajudar, mas serve para colocar que nós, que não estamos em Brasília, temos que influir de forma moderna, madura e exercendo a liderança que a atividade empresarial naturalmente nos dá. Ainda tem 1 minuto, Alqueires? Tem, mas nós temos também tempo de perguntas. Se você quiser, diz uma mensagem. Não, a minha mensagem leva 1 minuto, porque eu quero mostrar um timescale, só para colocar na cabeça de todo mundo uma realidade brasileira, que muito se fala de uma opção de coisas sem conhecer. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Se não conseguir, eu deixo. Pronto. Pelo jeito, não vou conseguir. Então, deixa. Pronto. Deixa lá. Depois você volta. Pensa aí. Eu volto. Eu vou pedir, é um quadrinho. Márcio, É muito simples. É um quadrinho que diz qual é o número de pequenas, médias, pequenas, médias e grandes empresas, quanto ocupa cada um desses segmentos e qual é o número de empregados médio por cada uma dessas categorias. Ô, Márcio, pode me mandar no meu e-mail, qualquer coisa eu projeto aqui mais para frente. Tá bom? Eu tenho um blogspot que diz isso, se você quiser botar aí no seu coisa. Tá, pode mandar, você consegue mandar por e-mail? Aí a gente... Eu tenho Vocês não, falem, então tudo bem. Márcio, Então, depois fala eu procuro direto aqui. com a Larissa. Eu vou passar para o Vamos lá. Márcio Fernandes, porque de todos esses webinars, eu estou sentindo uma enorme fluidez nas comunicações. É como se o
a IUB continuasse e dando arcabouço legal ao que a Isabela disse, que você ilustrasse e o Márcio vai mergulhar um pouco nessa realidade empresarial e já nós voltamos com as perguntas. Bom, eu começo aqui primeiro agradecendo imensamente o convite pelo Alqueres, por todo o comitê organizador, a Larissa, todo o time da Comerc, Megawatt, o pessoal da Firjan, muito prazer. Prazer também em ouvir e conhecer a Isabela Teixeira, palavras muito sábias, para mim um grande aprendizado, muito obrigado, prazer em estar com você aqui também. Já ganhou a noite, né? Já ganhou a noite. Já, com certeza. Quando você falou que ela estava, eu pentei até o cabelo. O Luiz Roberto, um mestre, muito legal te ouvir, e da mesma forma o Márcio Fortes, a gente começa ouvindo pessoas que são muito habilidosas e eloquentes, e quando começa a chegar do meio para frente da fala, a coisa dá uma empolgada e dá vontade de ter mais 10 minutos, porque é legal demais, né, de ouvir pessoas que realmente acreditam e pensam num país melhor, em formas mais dignas de fazer bons negócios, e acho que esse é o nosso direcionador básico. Eu vou falar para vocês um pouco sobre, nessa grande pandemia, a utopia, que uma soma de verdades pode desconstruir uma utopia. E verdades que podem ser, obviamente, utopia ontem, podem sim se materializar em coisas muito melhores hoje e deixar a sociedade bastante diferente. Eu gosto de falar disso porque eu penso sempre em cultura, cultura organizacional, cultura da nossa gente, desenvolvimento das nossas pessoas. E eu faço um paralelo do antes e do depois. No antes, permitia-se uma gestão pífia medíocre. E nós, infelizmente, seguimos por décadas modelos, sobretudo anglo-saxãos de comando e controle, e nós imputávamos na nossa empresa uma coisa que não é inerente à nossa gente, que se chama a plena desconfiança. Nós não acreditávamos, em geral, nas nossas pessoas e adotávamos padrões ferrenhos de comando e controle. E, obviamente, isso funcionou e funcionou muito bem, e eu digo a vocês que, até então, funcionava em muitas empresas. Portanto, naquele momento era uma opção mudar isso, fazer com que a pessoa resgatasse a sua vontade, o prazer de fazer seu melhor trabalho, acordar cedo por 40 anos e fazer isso com o mesmo carinho como se fosse o primeiro dia. Era uma opção. Algumas empresas olhavam para isso e muitas vezes, quando eu falei com grandes empresários, eles diziam: mas, Márcio, se eu confiar na pessoa, ela vai me enganar. E eu sempre disse: não, ela já te engana. Se você confiar, talvez ela não queira mais te enganar. Porque essa relação, como foi dito pelos colegas, trabalho, emprego, empregador, ela foi muito massacrada, muito maltratada e precisa ser reconstruída. Trabalho não é pena. Trabalho é prazer. Para encontrar isso, nós precisamos que as empresas tenham menos visão e missão e mais razão de ser e existir, que façam sentido de verdade. Nós temos visto, durante a pandemia, empresas que se manifestam nas redes sociais, sobretudo, que estão sendo massacradas pela sociedade por não entender a dimensão do que nós estamos vivendo. Então, nós agora não temos mais a opção de fazer mudanças culturais, organizacionais e nos conectar com as pessoas por opção. Nós agora temos a obrigação. E isso é o que vai fazer o grande salto deste século no que tange à produtividade. Nós, sim, somos um povo produtivo, mas nós somos muito mais produtivos por opção e não por imposição, e não por metas com as quais nós não concordamos. Então, eu acho que aqui nós temos uma oportunidade incrível de nos conectar com caminhos novos,
que não são trilhos fundidos a ferro e fogo, sobre os quais nós obrigamos as pessoas a vestir a camisa da empresa, participar de uma convenção e cantar o hinozinho da empresa. É uma pessoa que quer fazer, porque acredita que aquilo de fato não apenas será um bom exemplo para os filhos, para a família, mas também a desenvolverá. Assim, nós vamos criar uma sociedade sobre a qual existirá mais confiança. E isso vai fazer com que a produtividade nasça por opção, porque ela é inerente de nós. Empresas que conseguem fazer isso se destacam muito. Isso a gente chama de reputação orgânica, aquela que nós construímos baseadas nos nossos valores, no que nós somos. Nós não temos nada para enganar, nós não somos corruptos, nós somos gente trabalhadora. Infelizmente, o destaque que se dá na mídia é para quem não presta. E isso ocupa quase todo o nosso dia. A gente tem pouca notícia do Botafogo, sabe? A gente precisa de mais notícia boa. Eu, particularmente, prefiro o São Paulo e, a propósito, o São Paulo completa hoje 100 dias sem nenhuma derrota. Então, você veja, a pandemia não é de todo ruim, né? Porque acabou com os jogos de futebol, pelo menos a gente não perde mais. Mas então, voltando aqui ao tema, a gente precisa criar meios e métodos de gestão que faça com que as pessoas encontrem um sentido naquilo e façam porque querem, não porque têm metas impositivas. Eu gosto muito da gestão bottom-up. Não tenho absolutamente nada contra direcionamentos estratégicos. E as empresas mais inteligentes já conseguem fazer isso sem necessariamente serem autoritárias. E aí, falta líder. Falta líder para esse novo mundo, aquele líder que não precisa ser aquele pilar no meio do circo. Ele consegue se contentar em estar ali ao entorno do picadeiro, fazendo com que o espetáculo flua bem. Porque as pessoas, sim, podem assumir o papel de protagonistas. Um dia, assistindo uma entrevista do Paulo Coelho, ele lá na Suíça, falando sobre o Brasil, ele falou, o brasileiro está acostumado a ser guiado. Pô, me deu uma certa raiva, sabe? Mas ele tem razão. Só que a gente foi guiado por quem? A gente foi guiado por pessoas que nos impunham caminhos. E nós temos, sim, a chance de aproveitar esse momento em que o mundo quase se nivela, pelo menos no momento de pandemia, para a gente aproveitar e mostrar que nós temos uma força diferenciada, que nós podemos nos unir, que nós não vivemos a lei da vantagem a qualquer preço. A gente precisa encontrar o sentido no que a gente faz, para que as pessoas queiram de verdade. Porque se tem uma coisa que nós somos, é uma gente corajosa, que trabalha de verdade. E como eu disse antes, por 40 anos ou mais. Então, o que nós precisamos é estar mais conectados. Às vezes, eu vejo e sinto uma certa inveja. Eu estou num avião nos Estados Unidos, entra um militar, o cara sentado do meu lado na classe executiva, levanta e oferece o lugar dele para o militar. O militar se senta e ele fala assim, muito obrigado pelos seus serviços. Poxa, será que a gente vai precisar de uma guerra para valorizar o que de melhor nós temos? Será que a gente vai precisar, obviamente eu não estou me referindo exclusivamente às pessoas do exército, nada disso, eu estou me referindo às coisas boas que nós temos, e nesse caso, a nossa sociedade trabalhadora, de pessoas que acreditam, que lutam, que valorizam, o nosso empresariado, que se expõe a riscos absurdos. Durante a minha gestão como presidente de uma empresa do setor elétrico, a gente costumava brincar. Às vezes, no Brasil, o passado é imprevisível. Como é que eu consigo apostar o dinheiro nisso? A gente fica com uma vontade danada de especular, porque é muito mais fácil. Mas nós não podemos ceder. Nós temos que construir isso e não perder o foco na forma. Porque mais do que o que bem feito, o como diz quem somos nós. E esses comos que nós construímos não dependem de modismos. Não vão ser um como que depois de 3 meses que nós tivermos uma vacina e passarmos dessa pandemia, esqueceremos. Tem que ser algo
que possa incutir na nossa existência, no nosso DNA, no nosso jeito de ser e de fazer. Nós já perdemos o bônus demográfico. Acabou de passar. A maior parte da população brasileira hoje não é mais economicamente ativa, como foi nos últimos 20, 25 anos. Nós passamos por isso e, infelizmente, não capturamos o que de melhor isso poderia ter nos oferecido, porque talvez não tenhamos criado meios para isso. Mas, obviamente, eu sou um otimista e nunca é tarde. Agora, a pandemia está trazendo sofrimento, mortes, perdas, impactos econômicos incríveis e nós podemos, sim, ter muitos motivos para reclamar, mas nós temos também uma enorme oportunidade, porque ela equaliza o jogo e mostra para a gente que a gente tem, sim, uma chance de voltar a fazer a diferença. Muitíssimo obrigado, Márcio. Quem ouve o Márcio falar pensa que ele é assim, um catedrático, está falando teoricamente. Ele é um grande teórico, mas ele é um homem que tudo isso aí que ele falou, ele praticou com muito sucesso na presidência de empresas e com grande resultado. E com muito orgulho eu compartilho de um conselho com o Márcio e muitos anos de vivência no setor elétrico. Não é aquele empresário que vai fazer aquele ato de contrição e falar assim: eu fui um empresário jurássico. Não, esse nunca foi um empresário jurássico. Jurássico são os tais dos tempos e movimentos, das tarefas rígidas, das cobranças desumanas. Mas, enfim, nós temos material aqui para uma conversa fabulosa. Eu vou pedir para a Larissa orientar aí as perguntas, Larissa. Vamos lá. Eu vou começar aqui pela primeira, que eu acho que é o Ricardo Coelho. Como compatibilizar o nosso atraso secular em áreas como saneamento com a utopia verde do futuro? Vou pedir para o Márcio Fortes começar e a Isabela depois fala. Aqui no Brasil, se você perguntar, você é a favor do meio ambiente? Muita gente diz que não. Mas você pergunta, e do saneamento? Aí todo mundo diz que sim. As pessoas, às vezes, não ligam uma coisa com outra. Mas eu acho que nós estamos aí no limiar de um novo marco regulatório que temos uma certa esperança que as coisas melhorem, não é, Márcio? Esperança sim. O marco regulatório é bom. Veio mais ou menos com 20 anos de atraso, mas é bom. Vocês conhecem o assunto mais ou menos, quer dizer, pela legislação atual, as concessões de água e esgoto são municipais no Brasil, e as empresas ou são estatais ou são uma ou outra empresa privada interessada nisso. Esse é um setor de atividade que pode ser e será no Brasil o carro-chefe da reinserção do Brasil na construção da infraestrutura. Infraestrutura não é só fazer rodovia, fazer hidrelétrica. Isso foi coisa da década de 50, da década de 60, um pouquinho até agora, há pouco tempo atrás. Agora, a infraestrutura tem que ser ligada ao bem-estar da pessoa. E é negócio, é bom negócio dedicar-se à infraestrutura. Claro que tem que ter uma agência reguladora, e existe, de boa qualidade, que é a ANA no Brasil, e tem que ter também a visão dos governantes, dos prefeitos e governadores, de que investimentos nessa área são de longo prazo de retorno. Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, mas vai acontecer no Brasil, sim. Eu percebo que eu converso, tem interesse dos empresários. Empresários, por exemplo, do setor elétrico interessados em entrar no saneamento. Empresários concessionários de rodovias interessados em entrar no saneamento. Empresas estrangeiras interessadas em entrar no saneamento. Há um grande óbice no Brasil, hoje, para capitais estrangeiros, sobretudo, que é a nossa lamentável posição conceitual em relação ao meio ambiente, né, Isabela? No Brasil. Está realmente inibindo investimentos e até a compreensão das qualidades brasileiras. Mas isso será superado também com o tempo. Nós estamos falando sempre aqui de alguma coisa que vai acontecer dentro de 20 anos. Em paralelo, né, só para a pergunta, quer dizer, o saneamento é umbilicalmente ligado à qualidade da habitação. Claro. A habitação digna é aquela que tem saneamento. É mais a que tem saneamento do que a que tem gás encanado. Quer dizer, a gente tem que colocar as coisas como elas são. Tratar de saneamento...
Desculpa. Não, é só complementando que o Marcelo Ramos também estava nessa linha de pergunta também. Então, quanto é relevante, na opinião, ele focou para a ministra Isabela a relação de saneamento e meio ambiente. Então, temos duas perguntas iguais aqui que mostram... Relação a saneamento, meio ambiente e dignidade na habitação. E mais, para surpresa geral, é barato, habitação é barato. Quer dizer, uma Belo Monte dá para fazer casa para todo mundo que mora em favela. Não é só construir casas novas, é adaptar casas antigas, tornando-as dignas, é adaptar prédios antigos e comerciais que não servem mais para nada, para serem habitações. Há uma série de projetos que não estão ainda formalizados, mas que estão na cabeça de um sem número de urbanistas responsáveis e até de uns poucos governantes. Eu só chamo a atenção que nessa revigorada ação no campo do saneamento, nós temos que nos preparar para trabalhar com empresas menores, não com as grandes empreiteiras. Isso é algo muito importante, porque as soluções ambientalmente sustentáveis, elas têm que ser econômicas. Elas são, muitas vezes, em pequena escala. São de você pegar a nascente de um rio e vir descendo. Outro dia me falaram de um projeto que é fazer uma espécie de um interceptor oceânico em todo o contorno da Baía de Guanabara. Eu já imaginei os delírios dos empreiteiros fazendo isso, deixando que todo mundo polua o rio lá na encosta de Petrópolis, Teresópolis, capte essa porcariada toda e atire lá no meio do mar. Ou seja, nós temos que fazer uma engenharia moderna, sustentável, em pequena escala para o saneamento. Você quer falar alguma coisa, Isabela? Muito rapidamente, quando a gente compreende essas dimensões dos problemas ambientais, eles estão associados a uma equação muito simples, causa e efeito. Você usa mal o meio ambiente, o efeito é degradação, poluição, doença, perda de qualidade de vida. O saneamento é muito ilustrativo disso, não só tanto do ponto de vista de oferta de água, o que aconteceu no Rio de Janeiro, nesse verão, que nós ficamos sem água aí no Rio, né? Todo mundo comprando água mineral por causa do sistema Guandu. Se as pessoas forem, em vez de fazer o turismo em Paraty, forem a Guandu, ver a água que o Rio de Janeiro recebe do Paraíba do Sul, eles vão ter um entendimento claro sobre qualidade de vida e relação de causa e efeito. Esse é um lado da questão. Então, como é que você usa e como é que você devolve para outros usos? Essa é a história do saneamento, que é muito evidente. Você usa os recursos hídricos no rio, e no programa de despoluição da Baía Guanabara, que tinha 55 empresas que tinham carga na Bahia, que acabou ficando 49, porque as outras fecharam, elas investiram maciçamente no controle da sua poluição, maciçamente. Então, elas captavam a água suja, limpavam, usavam no processo industrial, limpavam, devolviam limpo, e o rio estava sujo por causa da ineficiência do poder público na questão do saneamento público. Então, o entendimento de como é que você se coloca na natureza, como é que você se apropria da natureza, como é que você usa a natureza, isso são os fundamentos da área ambiental. Então, a relação de causa e efeito. Agora, não quer dizer que seja a área ambiental responsável pela governança do tema. Isso é outra coisa. O Ministério do Meio Ambiente não tem nenhuma competência institucional legal atribuída a resolver saneamento. Ele tinha em relação à ANA e a ANA foi tirada dele. Então, essas coisas precisam ser compreendidas para que as pessoas entendam que as soluções não estão aí, mas elas não são de curto prazo. É importante ter um novo marco regulatório, teremos investimento. Os New Green Deal, esses Green Deals que estão saindo pelo mundo, têm como um dos drivers estratégicos a infraestrutura. Inclusive, se você olhar o Belt and Road chinês, está lá dentro da civilização ecológica. Então, as pessoas estão discutindo isso, o Green Deal europeu, a infraestrutura está lá, não só a nacional, mas investimentos internacionais. Essas relações estão combinadas. O que a gente precisa saber é como é que a gente vai pactuar, enquanto sociedade, que isso aconteça com prioridades no tempo e com objetivos claros e com transparência e com métrica e com quem são os responsáveis por isso. O que acontece no Brasil? O Brasil pega um empréstimo, faz o Tietê. O empréstimo de despoluição do Tietê tem 30 anos e a gente não consegue ter isso equacionado.
O Tâmisa começou no final do século XIX a ser despoluído. Levou bastante tempo, mas era um processo e as pessoas acompanham. Então, o Brasil precisa aprender, como cidadania, a acompanhar aquilo que tem benefícios em relação aos chamados benefícios dos interesses individuais e coletivos. A gente não acompanha. A gente vai para os lançamentos, mas não sabe como é que aquilo se desdobra e sabe depois quando é impactado ou parado pela corrupção ou pela ineficiência da gestão e tudo que existe. Então, as relações de causa e efeito meio ambiente denuncia o problema e meio ambiente traz soluções, eficiência de recursos naturais, tecnologias, equacionamento de tecnologias para diferentes perfis de renda, para saneamento, enfim. Eu sempre gosto de dizer que o Rio de Janeiro tem toda... Eu já fiz, o Alqueires sabe disso, eu acho que o Rio de Janeiro, como cidade, é ligado por uma floresta tropical, não é pelo Rebouças. Ele pode ser fisicamente ligado, depois pela engenharia, por Rebouças, mas ele é, pela natureza, ligado por uma floresta tropical. A Zona Norte e a Zona Sul se conectam pelo Parque da Tijuca. E as pessoas não têm essa dimensão. Então, a gente tem que treinar os olhares e entender como é que essa natureza vem em ecossistemas urbanos, como é que essa natureza vem em ecossistemas não urbanos, e entender que é tão importante combater o desmatamento da Amazônia como combater o desmatamento provocado na Mata Atlântica pela milícia na cidade do Rio de Janeiro. É tão simples quanto isso. Todo mundo enaltece o Parque Estadual, o Parque Nacional da Tijuca, que é um parque secundário com 34 mil hectares de mata, bonito, mas o Parque da Pedra Branca, que é primária de Mata Atlântica, está sendo completamente destruído na Zona Oeste pela invasão da milícia. Está aí nos jornais. E a gente vai para a rua, faz passeata para a defesa da Amazônia. Eu acho importante, eu faço. Mas se eu moro no Rio, Márcia, eu moro em duas casas, eu moro em Brasília e no Rio, eu nasci em Brasília. E deixa eu só te falar uma coisa, esse negócio de incorporação de gratificações, isso caiu no governo Fernando Henrique, tá? Eu sou funcionária pública de carreira e aposentada, fui 7 anos ministra, 2 anos secretária executiva e não incorporei nada. Então, isso é um outro Brasil, isso já foi muito equacionado. Aliás, se a gente comparar os rendimentos, por exemplo, da Justiça Estadual, compara os rendimentos de juízes, desembargadores dos estados e vê o que acontece na Justiça Federal. As pessoas precisam sair um pouco desse argumento. Isso se resolve. O que eu quero saber é o que nós temos que nos engajar como sociedade para resolver, de fato, em termos de qualidade de vida e de desenvolvimento. Então, eu tenho problemas no Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, como eu tenho em São Paulo, como eu tenho problemas com a rede de cidades na Amazônia. Absolutamente. Tá? Visitem a Amazônia e vejam a parte urbana. Eu tenho 25 milhões de pessoas que vivem nas áreas urbanas da Amazônia. Então, acho bom a gente ter um novo discurso, ter um novo engajamento, um novo entendimento do que as questões ambientais trazem como solução, não como soluções, não só como arcabouço de problemas. Eu acho que saneamento é um belo exemplo, mas outros tantos exemplos que são colocados aí que o Brasil pode e deve fazer agência, assumir isso como um requisito de qualidade do seu desenvolvimento e de inclusão política e social desse povo tão fantástico que foi dito aqui por todos nós. José Luiz, desculpa, mas eu quero fazer 2 minutos só para fazer um subproduto no mesmo assunto do saneamento. É que, ao mesmo tempo que você vai dar dignidade às pessoas com saneamento, você vai ocupar a construção civil, vai incentivar a construção civil. Vai gerar muito emprego. Construção civil é a porta de entrada para o empresariado. As pessoas começam sendo empresários através da construção civil, porque exige pouco capital, muito trabalho. É a porta de entrada do iletrado ao sistema formal de emprego. É a porta de entrada da ação comunitária para saneamento, por exemplo, em favelas no Rio de Janeiro. A ação comunitária é fundamental. Você vai ter que retirar uma boa parte das habitações. Isso se faz através da construção civil, que, como o Alqueires diz, nessa parte é a pequena empresa que vai funcionar. E isso é oportuníssimo nesse momento em que a paralisação da atividade econômica no Brasil é seríssima. É uma coisa que nós não vimos ainda no Brasil, que vai acontecer esse ano. Quer dizer, você vai ter uma queda que eu acho que é mais próximo de 10% do que 5% do PIB num ano só. Isso nunca aconteceu no meu tempo de vida. E vai acontecer. E a saída para isso é ativar a produção. E ativa a construção com muita velocidade, baixo capital, através da construção civil, que é a ferramenta para o saneamento ao mesmo tempo. Muito bem. Larissa, tem, acho que umas perguntas para o Ailton. Tá?
Sim, a gente tem mais alguns minutos aqui. Tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte, acho que o Márcio tem alguns, também trabalha bastante no Rio de Janeiro, com os clientes do empresariado no Rio. Queria saber dele, como você está vendo essa mudança de cultura, um pouco um olhar mais prático nas empresas, como trazer essa responsabilidade para as empresas e olhando um pouco sobre esse papel do Rio de Janeiro. Bom, Larissa, em geral, a gente ficou bastante bem impressionado nesse momento mais difícil. Eu confesso que eu imaginei no início da pandemia que muitos dos projetos iriam ser engavetados. A gente ouvia muito o empresariado dizendo as coisas mais básicas. Vamos sentar no caixa, vamos segurar tudo, para tudo. E isso, confesso que me deixou um pouco cabisbaixo. Felizmente, isso durou muito pouco. Eu acho que muita gente se movimentou muito rápido e hoje a gente está iniciando um projeto por semana, como eu nunca tinha feito antes. Ou seja, esse vale que foi criado nesse momento está servindo para que as pessoas possam se voltar um pouco para dentro, refletir sobre o que faziam de besteira antes e pensar em meios para arrumar. Eu acho que é uma coisa muito legal. Ou seja, tem muita gente começando a pensar e se mobilizar. E tem aqueles, obviamente, que estão vindo porque já tinham a intenção de fazer, tem aquela questão de vontade de buscar caminhos novos e que não buscava porque antes estava funcionando e não estava funcionando mal. Só que você tinha que apertar de todos os jeitos para fazer eficiência, né? Ficava com aquela filosofia de corta, 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 e a gente sabe que isso não tem jeito, os impactos vão acontecer, o meio ambiente sofre, as pessoas sofrem e vira aquele sangue, suor e lágrima. E aí você faz tudo isso para manter uma margem que já não era tão razoável. Agora, essa abertura que o mundo deu, pelo menos nos olhos das pessoas, está fazendo com que as pessoas voltem a buscar caminhos mais críveis. E aí não tem jeito. Quando o seu time quer, você vence. Do contrário, você continua jogando o jogo, fazendo margens minúsculas e pagando pedágios incrivelmente altos. Nós estamos muito felizes, negócios muito bons, muitos no Rio de Janeiro, e que empresas de todos os tipos, de todos os tamanhos, todas aquelas que se conectam com pessoas como colaboradores ou como clientes, estão buscando um novo caminho mais natural para fazer isso. E isso é uma mensagem muito positiva na minha maneira de entender. Ótimo. Obrigada. Sobre o professor Ayub, vou juntar duas aqui. O José Geraldo Eugênio Franca falou: excelente colocação, professor Ayub, exatamente seu entusiasmo em defesa da vida das empresas é o que está sendo defendido de forma incontestável pela chanceler alemã e o presidente francês para as empresas europeias. Aqui precisamos ser mais claros e rápidos nas decisões em prol da recuperação de uma economia já combalida que encontrou uma pandemia devastadora. E, na sequência, o Tangoré Vilarim da Siqueira fala: a gestão empresarial tem melhorado muito ao longo dos anos, porém, quando se avalia a gestão nas melhores práticas de governança corporativa, observamos que o número de empresas adotam as melhorias práticas é muito modesto. Como exemplo, a B3 possui menos de 700 empresas listadas. Não seria o caso de incentivar a adoção das melhores práticas de governança corporativa no país, como uma forma de aumentar a eficiência produtiva e eficácia, com uma geração de impactos econômicos, sociais e ambientais? Bom, perfeito. Primeiro, eu agradeço as duas perguntas e, respondendo a primeira indagação, eu quero dizer o seguinte: com todo respeito ao meu querido Márcio Forte, que faz parte, eu quero, do meu currículo, está lá no currículo, amigo de Márcio Forte. Mas quando eu me referi ao Fresh Start, que eu acho que esse empreendedor deve voltar, isso é uma questão cultural, evidentemente, concordo contigo naquilo que diz respeito a um preconceito que se faz daquele sujeito que, por um infortúnio, se afastou. Agora, no que tange à recuperação, como foi dito, e basta entrar em recuperação para você ser já taxado de preconceito, isso é uma questão cultural, porque a recuperação, como eu disse no início, ela não se confunde com a falência e, ao contrário, né, todas ou muitas vão precisar de um socorro. É uma blindagem, é um oxigênio que dá a um agente econômico para se soerguer, porque por mais que tenha ou que não tenha uma ajuda
seja de que espécie for, tímido ou não, basta dizer que há leis temporárias emergenciais que estão no Senado com dezenas de emendas e até hoje, já vamos completar 4 meses da pandemia, de lá não saiu. Seja a razão justa ou não, essa lei emergencial não saiu e as empresas, grande parte delas, refiro muito mais às pequenas e médias, vão procurar, não tenha dúvida, e a minha preocupação é a capacidade física do Poder Judiciário responder a essas demandas. Coloco aqui uma questão importante também. Qual é o momento em que se deve procurar essa proteção legal? É aquele momento em que a empresa reclamar, a saúde dela estiver combalida e o empresário entender que não deve esgarçar mais sob pena dela se transformar de viável e inviável. Outra questão importantíssima diz respeito aos meios alternativos, em especial à mediação, principalmente para as pequenas empresas que podem resolver seus problemas, né? E, pegando a fala do Márcio também, que foi fantástica, né? Todos se surpreenderam com a economia tendo, de certa forma, um resgate ou um aumento no que diz respeito às suas atividades, ou porque houve a política de uma ajuda social do governo ou não, enfim. Mas o que eu vejo é que todos estão se reinventando. Me chama muito a atenção esse aspecto da mente criativa do homem. A gente tem que usar isso mesmo, porque quem ontem fazia alguma coisa, hoje vai fazer outra. E, por isso, eu já ingresso na segunda pergunta, respondendo da seguinte forma: se há má gestão, se há uma má formação, esse momento que eu também sou otimista, como eu acho que todos aqui somos, nós temos que buscar entender que aconteceu um fato, como diz o coautor dos meus livros, que é um gênio, Cássio Cavalli, um grande professor, grande advogado de direito empresarial, caiu um meteoro no mundo. Então, tudo tem que ser reinventado, tudo tem que ser repensado, e essa gestão, que não raro não é a mais adequada, vai ter que ser revista, não tenha dúvida. O momento é esse. Márcio Fortes colocou com muita propriedade, né? O saneamento diz respeito à dignidade das pessoas humanas, né? É de uma importância vital, e isso traz consequências impressionantes. A saúde pública depende do saneamento. Olha o encadeamento que decorre de um fato só. Então, respondendo objetivamente em razão do tempo, eu quero crer o seguinte: com esse fato que aconteceu e está acontecendo, nós temos a oportunidade de alguma forma, desse fato, sair de uma forma melhor. Temos pessoas brilhantes, como as que estão aqui, exceção feita a quem fala, pessoas brilhantes que conhecem a fundo os problemas nacionais, que são muito preparadas. Agora, obviamente, aquilo que eu falei no início, eu repito agora para encerrar, essas pessoas não podem ser, de alguma forma, olhadas ou encaradas como um vilão, como o Márcio Fortes falou. São pessoas tão bem preparadas que, por isso, a lei do empreendimento, né, da melhoria das condições das empresas, do empreendedorismo, a liberdade econômica, tem essa finalidade. Por contrário, nós vamos estar prestando um desserviço à nação, colocando no lugar de pessoas competentes como eles são, pessoas despreparadas, porque sabe que virá lá uma ação de responsabilidade. Márcio colocou, e eu enfrentei isso por muitos anos, ações que eu vi assim, de uma irresponsabilidade tamanha, com uma simples canetada, você tornando indisponível o patrimônio de 100 mil pessoas, sei lá, uma quantidade absurda de pessoas que não praticaram nenhum ato lesivo. Por isso, as alterações de lei, mas principalmente do comportamento humano. Eu acho que é o antes e o depois do Covid-19. Obrigado, Ayoub. Larissa, eu vou pedir para você encerrar fazendo a pergunta do Cláudio Salles. Estamos alinhados. Eu estava com ela aqui prontíssima. E nós estamos justamente no limite do tempo. Falta 1 minuto. 1h30. Eu já deixo até antecipadamente o meu agradecimento para você, para
Luiz Roberto, para os dois Márcios, queridos amigos, para a Isabela, e esperando vê-los ainda em novos webinários. Essa série acabou. Eu, na sexta-feira, faço um com os médicos sobre o pós-pandemia e amanhã faço um sobre despoluição da Baía de Guanabara. Então, muito obrigado a todos, mas, por favor, Larissa. Vamos lá. O Cláudio Salles, do Instituto Ascende, ao Márcio Fortes, otimista de talento, a quem sempre recorro quando o meu ceticismo latente ameaça prevalecer, pergunto: muito das suas teses estão presentes na linha geral que o ministro de Economia pretende implementar. Conhecendo a dinâmica do Executivo-Congresso, você acredita que as grandes reformas serão implementadas sem maiores mutilações ao longo do mandato atual? Olá, Cláudio. Infelizmente, eu não posso acreditar nisso porque existe um problema grave de liderança política no país e um calendário daqui para frente que só nos dá incerteza. Quer dizer, as eleições municipais, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a substituição de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a substituição do Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados para caminhos diferentes. Então, não sei se serão melhores ou piores, mas é impossível prever o que vai acontecer. Eu sou descrente em relação à eficácia das chamadas, entre aspas, reformas. Muito bem, um toque de otimismo aí. Quem é que vai fechar a conta? Larissa, Larissa, passa o e-mail que eu te falei para todo mundo guardar essa coisa que eu quis passar. Vamos colocar aqui. É rapidinho, Alqueres. É só Sim, ele vai usar o tempo dele. Peraí, só porque a gente falou, agora sumiu aqui na minha tela. Pera só um pouquinho. Não, deixa para lá. Não, tá aqui. Você quer só finalizar? Aqui, ó. Micro, pequeno e tá médio. O seu endereço, né? Aqui, vamos lá. Passa para cima. Número de companhias no Brasil. Esse é o número. Tem 8 milhões de empresas no Brasil. 8 milhões. Micros, pequenas, médias e grandes. Está vendo? Então, você tem 7.641.000 microempresas, 747 pequenas, 51.000 e 38.000 grandes. Quadro seguinte, vamos lá, Larissa, rapidinho. Olha como é que é o negócio dos empregos. Então, você tem 21 milhões de pessoas empregadas em grandes empresas. Depois, uma porção de gente na micro, tal. Mas não é uma coisa tão concentrada em micro, pequenas e médias. Esse é o quadro real. Mais uma, para encerrar, o número médio de empresas por segmento. 1,22 empregados na microempresa, 21 na média, 100, uma pequena, 100 na média e 555 na média pelas empresas grandes, com uma média geral de 5,62 empregados por empresa. Este é o Brasil empresarial, viu, gente? Só isso que eu queria mostrar. Ótimo. Muito bom. E esse Brasil empresarial vai dar uma nova dinâmica para a economia brasileira. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Queria agradecer as perguntas que a gente recebeu lá no YouTube também, ficaram mais focados um pouco no ambiente de trabalho, mas a gente teve uma boa interação entre Zoom e YouTube. Valeu. Ok, se me permitir agradecer a todos também a colaboração de todos os organizadores, com muita honra de estar aqui presente hoje. Então, uma grande honra, um grande prazer. Muito obrigado. Valeu. E eu estou aqui representando, né? Desculpa, Isabela, te cortei. Não, só estou agradecendo e dizendo o prazer de conhecer o Márcio Fernandes, que eu não conhecia. Prazer é meu, Isabela. Ok, foi um prazer. E olha, acordem porque está vindo no mundo, viu? Porque vem muita coisa verde. Mas o principal tom vai ser o dólar. São 50 tons de verde, mas tem o dólar ainda. Não se esqueçam disso. Tá bom? Vamos lá. Tchau, tudo de bom. Tchau, Alqueres, obrigada pela parceria aí do SEBRE, Casa Firjan. Até lá. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Prazer a todos. Valeu, obrigado.